gostaria que nesse instante nós baixássemos as nossas frontes, nós estivéssemos agora falando com Deus, cada um diálogo com Deus, apresentando agora o seu corpo, sua mente, o seu todo em sacrifício, em cheiro suave ao Senhor. Que a nossa presença aqui seja muito mais, mas muito mais do que a presença física tão somente. A Bíblia diz que Deus não se agrada do sacrifício de todos. E a Bíblia é dura em muitos pontos, em muitas coisas. E quando ela diz que ela não se agrada, que Deus não se agrada de sacrifício de todos, o que seria isso para cada um de nós? Será que estarmos aqui hoje sem a devida sinceridade do propósito não seria um sacrifício de todos? E nem eu estou dizendo que seja isso que esteja acontecendo, mas estejamos nós pensando junto ao nosso Deus e agradecidos a Ele por estarmos aqui, para prestarmos mais um culto. Nós possamos agora falar com Ele, um a um. Deixemos as nossas fontes e estaremos com o período orando. Senhor, te somos gratos porque mais uma vez nós estamos na tua presença, aqui estamos na sua casa, Senhor, onde separamos um tempo para estarmos aqui com outros irmãos em comunhão, para adorarmos o teu santo nome, Senhor. Te pedimos que a tua presença realmente esteja confirmada, não só aqui nesse ambiente, mas em cada um de nós. Que nós possamos estar buscando isso intensamente, Senhor Deus. A tua presença, que o teu Santo Espírito em cada um de nós, que a tua obra seja feita através de nós, Senhor Deus, como maravilhosos instrumentos nas tuas mãos. Sabemos, Senhor Deus, que nós, por nós mesmos, nada somos, nada podemos e nada alcançaremos, mas através da tua misericórdia, Senhor Deus, seremos usados, seremos, Senhor Deus, feitos barro nas tuas mãos e finalmente seremos feitos vasos, Senhor Deus. Tu possas estar nos abençoando, tu possas estar nos esclarecendo as mentes, os corações, que nós possamos realmente poder ostentar, Pai, o nome de cristãos, o nome, Senhor Deus, de servos teus. Que nós possamos honrar o teu nome, Senhor Deus, com o nosso pensar, com o nosso falar. Que as nossas vidas te dão tudo, Senhor Deus, mais do que as nossas palavras. Se conosco, Senhor Deus, neste culto. Que a tua obra, Senhor Deus, mais uma vez seja observada, que seja contemplada aqui esta noite. Que almas, Senhor Deus, se convertam a Ti. Que aqueles que estão longe se aproxeguem de Ti novamente, Senhor Deus. Te pedimos, Pai, esteja conosco, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o conjunto Enos, que estivesse à frente.
Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Muito maior que o amor maternal, é de Jesus o amor divinal, incomparável, profundo amor, este amor de Jesus, incomparável, santo amor de meu Jesus, meu Rei, meu Senhor. Não há amigo igual a Jesus. Ele me livra da angústia e dor. Vou confiar no meu bom Salvador. Ele é fiel e também protetor, mas que o mundo é Cristo pra mim, meu amorável Jesus, incomparável, santo amor de meu Jesus, meu Rei, meu Senhor. Não há amigo igual a Jesus. Ele me livra da angústia e dor. Nós consideremos agora a leitura da Palavra de Deus nos Salmos 23. Um salmo quase desconhecido, não é mesmo? De pé. Nós faremos a leitura responsiva, de maneira que eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os pares. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guiar-me faz em verdes pastos, e em mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos
através de uma oração voluntária, nós estaremos falando novamente com o nosso Deus. Pai querido, na tua presença está a tua igreja, buscando, ó Deus, a tua face para te adorar em espírito e verdade. Toma, ó Deus, a cada amado irmão, a cada amada irmã e a cada amado visitante, para que verdadeiramente possa sair daqui alimentado da tua palavra. Abençoe, ó Pai querido, o irmão Marcos, que vai nos trazer a mensagem. Usa o teu servo como um vaso nas tuas mãos. Que ele seja, ó Deus, simplesmente um instrumento para o Senhor nos transmitir o teu recado. Abençoe o irmão Wagner também, ó Deus, que está dirigindo o culto, que estes dois jovens sejam enriquecidos da tua graça. Que cada família seja agraciada. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, nós oramos. Amém. Poder sentar? Nós teremos um período breve, eu prometo, de comunicações. Senhor nosso Deus que está no céu, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na sua presença, de comunhão com nossos irmãos, com o único intuito de te louvar. Queria te pedir, Senhor, que o Senhor possa aceitar as nossas orações. Queria te pedir também, Senhor Deus, que o aceite esses dias de ofertas que foram aqui depositados, que é para a sua obra. Que o Senhor destine eles da maneira melhor possível para a sua obra. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que puderem contribuir também, Senhor nosso Deus. Queria te pedir também, Senhor, que o Senhor esteja com cada um presente aqui e a todos aqueles que não estão presentes, que o Senhor possa estar sempre com eles, com o nosso pastor, com a nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe sempre, Senhor nosso Deus. Queria te pedir também, Senhor, que o Senhor esteja com o nosso pregador nessa noite, que ele possa trazer em nossos corações tudo aquilo que nós precisamos ouvir, devemos ouvir de ti, Senhor nosso Deus. Essas bênçãos te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós teremos agora um período, então, de cantos congregacionais. Chamamos o grupo de louvor, esteja à frente, então. Uma pessoa que está aprendendo a tocar piano, chama-se Rony, da igreja. Já está aí já? Puxa vida. Só eu que estou dormindo. Meus irmãos, desde já agradecemos o Rony, que já começou desde o culto, nos brindando, né? Com essa participação, e agora também nesse momento tão importante dos cânticos congregacionais. Né? Pode deixar, Gerson, a menina aqui. É tão bonito o choro dela. Não tira ela não. E nesse momento, o Espírito Santo me trouxe uma palavra que está no Salmo 126, que diz o seguinte: os irmãos só prestem atenção. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Que glória, né? As pessoas que observavam aquele povo cantando estavam imaginando por que estavam tão tristes e agora estão cantando. Porque o Senhor nos tiraram do cativeiro. E nesse momento nós vamos ficar de pé. E todos nós que fomos livres pelo sangue de Jesus Cristo vamos louvar agora. Porque hoje, agora é tempo de louvar a... Então vamos louvar? Vamos louvar.
Infelizmente não está cheio hoje a galeria, mas naquele dia os adolescentes lotaram, tinha mais ou menos uns 300 adolescentes lá em cima, ao menos cantavam como se tivesse 300. E eles cantaram um inédito que é intitulado Celebrai, né? Como eu não estou vendo tantos adolescentes, que tal nós voltarmos um pouquinho às idades, né? De 16 para 12, falta pouco, né? E vamos cantar Celebrai a Cristo. Não acabou ainda. O ineto que nós cantaremos agora não é um ineto novo, mas é um ineto que se renova cada vez mais dentro de cada um de nós. Grande é o Senhor e digno de louvor. As nossas bocas professam isso. Mesmo assim, isso é insuficiente para demonstrar a tamanha glória de Deus. Se o mundo inteiro, toda a sua população, fizessem isso simultaneamente, mesmo assim, não seria o suficiente ainda para demonstrar tamanha glória. Mas mesmo assim, Deus se agrada de ouvir das nossas bocas. Nós estejamos sempre nos renovando em espírito, melhor, sendo renovados em espírito pelo Senhor. Que esse grande que sai das nossas bocas realmente possa agradar ao nosso Deus. Alegria de tocar.
temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Bem forte, O Senhor tem abençoado grandemente a nossa igreja, onde até na ausência do nosso pastor titular nós temos pessoas capazes, pessoas que realmente têm intimidade com Deus e por isso estão credenciadas a trazerem o recado de Deus. Esta noite nós teremos conosco o irmão Marcos de Vilaca. Ele nos trará a mensagem hoje à noite e que o Senhor possa usá-lo grandemente na minha vida, na vida de todos nós, que o Senhor possa, através dele, falar a cada um de nós. Boa noite, irmãos. Com muita alegria, naturalmente, que nós estamos aqui, mas evidentemente, muito temor. Nossa expectativa é de que cada um esteja com o ouvido atento, mas que pensamento voltado a Deus, para que Deus possa estar nos usando, para que cada um dos irmãos, nessa noite, possa ouvir o recado que Deus quer. Nenhum personagem da Bíblia se identifica tão claramente, ele representa tão claramente
o conflito humano, o conflito da natureza humana de ter altos e baixos, de ter momentos de elevada inspiração, como Jacó. Ele expressa claramente a dificuldade que nós temos de ser constante, principalmente no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 25, capítulo 25. Nós vamos ler de início o versículo 26. É quando pela primeira vez esse personagem é inserido nas Escrituras. É a primeira vez que ele aparece com o seu nome e já com as suas características. Gênesis capítulo 25, versículo 26. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 25, versículo 26. Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E tinha Isaque 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Todo filho é esperado com muita ansiedade. Quem já foi pai sabe disso. E fica se contando os dias, e quanto tempo ele já tem. Se vai ao médico e procura ouvir o coração do filho, e faz o ultrassom, e pega aquela fotografia bem disforme, e o pai meio coruja começa a olhar, e descobre o nariz do filho, descobre o rosto, alguns já veem inclusive a boca, mas parece que é só o médico que está vendo isso, mas o pai acha que está vendo claramente aquilo lá. Tal expectativa que o pai tem em relação ao filho. O nome provavelmente é a primeira coisa em que se discute. Qual será o nome do filho? Que nome ele vai ter? Muitos então começam a discutir quem será ele, o que ele será no futuro. Jacó, quando nasce, parece que não haviam pensado muito nesse aspecto em relação a ele. Uma das coisas mais importantes que havia para um rapaz que nascesse naquela época é ele ser o primeiro. Ele, dentre todos os seus irmãos, ser aquele que vai ter o direito de ter a chamada primogenitura. Ele vai receber 2/3 da herança, enquanto os outros vão receber só 1/3. Ele vai receber a liderança da família. Ele vai ser o chefe espiritual do grupo que está se formando. Ele vai ter privilégios que nem outro dos seus irmãos terá. Mas isso que a Bíblia diz, que quando nasce primeiro Esaú. Jacó nasceu errado. Já por isso ele nasceu desprivilegiado. Ele não teve a bênção de ser o primeiro. E olhe que foi por questões de minutos. Ele não nasceu 10 anos depois, mas minutos depois. A Bíblia diz que ele nasce agarrado ao seu irmão que nascera alguns minutos antes. Poderiam então ter lhe dado que nome? O nome representa aquilo que o indivíduo é, principalmente nessa época. Poderiam, por exemplo, ter lhe dado o nome de Josué, que quer dizer, o Senhor é a salvação. Poderiam ter lhe dado o nome de Otoniel, o leão de Deus. Poderiam ter lhe chamado Absalão, pai da paz. Poderiam ter lhe chamado Isaías, salvação do Senhor. Ou poderia, quem sabe, ter colocado o nome de Ezequiel, a fortaleza de Deus. Mas parece com certo desdém. Os pais colocam o nome dele, que mais o caracteriza naquele instante. Dão-lhe o nome de o suplantador, aquele que toma o lugar do outro. Um sujeito que, pelo menos do ponto de vista humano, já nasce errado. Jacó cresce. E ele deve ter ouvido muitas histórias, aliás, deve, não, com certeza, ouviu histórias da boca do seu pai e da boca do seu avô. Abraão morreu quando Jacó tinha 15 anos. E Abraão deve ter lhe contado de como Deus lhe aparecera e fizera a promessa que através do povo que estava se formando, desse povo especial, Deus salvaria a humanidade. De como Deus havia prometido que eles seriam uma bênção. Devia ter ouvido o seu pai, Isaque, dizer como ele mesmo tinha
Moriá, e lá o pai ter que preparar o holocausto para sacrificá-lo, mas que Deus miraculosamente havia mandado um cordeiro para morrer no lugar dele. Ele estava muito claro na relação que os seus antepassados tinham com Deus e o privilégio que pesava sobre o seu irmão Esaú. Ele tinha vontade de ter sido o primeiro, mas ele não era. Diz a Bíblia que ele, com muita astúcia, deu um jeito um dia de pegar aquilo que era do irmão. O irmão dele, Esaú, ele não era muito caseiro, ele não era desses filhos que ficam junto dos pais e que ficam tomando conta das coisas do pai, não. O hábito dele era andar um pouco mais solto, ele gostava mais da liberdade, ele gostava da caça. Jacó já não, Jacó cuidava dos rebanhos da família, das coisas do pai, e ficava junto ali dos seus. A Bíblia diz que uma certa tarde, Esaú voltou do campo com muita fome, e naquele dia, por alguma razão, toda a caça havia fugido de Esaú. E ele vai chegando perto da casa, e o seu nariz já começa a perceber no ar algo muito gostoso. Um cheiro muito especial, e o seu estômago começa a se preparar para, quem sabe, provar aquilo que está sendo preparado. E ele, guiando-se pelo cheiro, descobre que é o seu irmão que havia preparado um delicioso guisado. E a Bíblia diz que Esaú pede um pouco daquilo para o seu irmão. E o que seria natural? Pegar um prato, colocar um pouco daquele guisado, daquela lentilha, daquele gostoso preparado e dar ao seu irmão. Ah, mas Jacó não. Jacó não é dessa gente, não. Jacó não é dessa gente que tem o coração inclinado para a bondade. Ele é um homem astuto. Quanto é que nós poderíamos pagar hoje por um prato de lentilhas? R$500 num bom restaurante? É muito, né? 200, 100, R$20 um bom prato de lentilhas? Será que custa tudo isso? Mas Jacó, astuto que era, olhou para o irmão e disse simplesmente: olha, eu te até dou um prato de lentilha, mas eu quero tudo o que você tem. Todo o seu direito, todo o direito da primogenitura, todo o direito da herança do nosso pai, todo o direito de receber a bênção de Deus, eu te dou tudo isso se você me der um pouco, eu te dou um prato se você me der tudo isso. E o simplório do Esaú, que talvez não levasse muito em conta as histórias que tinha ouvido de Isaac e de Abraão, não respeitava muito a Deus e a promessa que sobre ele pesava, simplesmente deu ao seu irmão. Eu não sei como isso foi feito, se isso foi passado de algum advogado, se isso foi feito algum contrato que formalizava, que deixava isso muito claro. O fato é que isso aconteceu. Esaú não sabia, talvez pensava que era uma brincadeira, achou que com isso o Jacó pudesse brincar. Mas muito provavelmente ele devia ter um gravador, estava tudo gravado ali, que se ele negasse algum dia aquilo lá, não teria como ele podia sair. Quem sabe tinha 3 advogados escondidos atrás ouvindo tudo aquilo. O fato é que ele não sabia que ele de fato ia perder aquilo naquela tarde. Mas ele faz mais, o tempo vai passando, ele começa a remoer, ele começa a pensar nisso que ele deseja uma coisa boa, ele quer Deus, ele quer coisas de Deus, ele quer esse direito de ter essa bênção com ele e passar para os seus filhos essa herança que Deus havia prometido. Mas eis que um dia o seu pai, já muito velho, chama a Esaú, e sua mãe está ouvindo. E ele chama esse Esaú e diz: Esaú, eu estou morrendo e eu vou lhe passar definitivamente a bênção que Deus me prometeu, a herança que eu trago comigo, eu vou repartir com você agora. De agora em diante, Esaú, você vai levar o nosso povo, afinal de contas é o que Deus espera, e eu vou te passar enquanto eu estou lúcido das minhas ideias. Não tenho visão, mas eu tenho lucidez, eu vou fazer isso. Rebeca estava na cozinha ouvindo isso e tomou todas as providências para que Jacó viesse. Jacó prontamente falou: opa, mas para passar mais alguém é comigo mesmo. E lá foi ele. E ele cola no corpo pedaços de animais, de maneira que fica parecendo com a mesma textura da roupa do irmão, faz um guisado lá de um dos carneiros, parecendo que fosse uma caça, e ele se apresenta ao seu pai. No capítulo 27 do livro de Gênesis, no versículo 41, ele tem o desplante de declarar isso ao seu pai moribundo.
Aliás, Gênesis 27, versículo 17. Então pôs o guisado saboroso, versículo 17, o pão que tinha preparado na mão de Jacó seu filho. Rebeca faz isso. Ele veio a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Versículo 19, respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, seu primogênito, fiz o que me ordenasse, levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma te abençoe. Versículo 20, então disse Isaque a seu filho: como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele: o Senhor teu Deus me mandou ao meu encontro. Mentiroso, enganador, astuto, perverso. Mas diz o versículo, capítulo 28, versículo 10, que evidentemente um tipo de gente que vai vivendo nessas confusões, ele não se encontra a si mesmo e não encontra nada em lugar nenhum. Diz a Bíblia que em versículo 10, capítulo 28, partiu Jacó de Beersheba e se foi a Harã. Mas há algo espetacular nisso. Deus tinha um plano para Jacó. Deus não estava levando em conta isso, porque Deus tinha um plano. Evidentemente que Deus ia fazer ele sofrer muito, e ele ia sofrer consequências desse seu erro. Mas Deus estava disposto a intervir na vida de Jacó. Deus está disposto a intervir na sua vida. Talvez a primeira vez que você veio aqui, talvez você veio aqui um monte de vezes, você ouve falar da palavra de Deus e não sabe, mas Deus está disposto a intervir na sua vida. E Jacó vai a caminho de um dia, talvez de 2 dias, quando ele tem mais ou menos convicção de que ninguém pode alcançá-lo, de que ele está muito longe, e Esaú está triste para poder alcançá-lo naquele instante. E a Bíblia diz que ele dorme. O que ele tem, a única coisa para colocar debaixo da cabeça é um travesseiro de pedra, e assim ele faz. Mas como eu disse, Deus intervém na vida dele. Naquela noite ele tem um sonho. Deus aparece para ele e ele tem um sonho de uma escada que sobe até o céu e anjos que sobem e descem, e lá em cima ele tem a visão do próprio Deus. Capítulo 28, no versículo 13, diz o seguinte: por cima dela estava o Senhor, que ele disse no sonho, nessa visão. Deus se comunica com ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. O versículo 16 e 17, depois dele ter ouvido essa declaração, depois de ter terminado essa visão, ele descobre algo fantástico. Versículo 16, versículo 17 diz: despertando Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Diz o versículo 19: chamou aquele lugar Betel, que quer dizer casa de Deus. Sabe o que Jacó descobriu? Jacó descobriu que Deus é mais do que religião. Ele descobriu que Deus é mais do que um conceito, ou de que um conceito de ética que alguém pode seguir, ou de um monte de norma que se você fizer está tudo certo. Ele descobriu que Deus é um Deus pessoal. Por certo ele tinha imaginado que Deus tinha ficado lá com seu avô, com seu pai Isaque, com seu irmão e com sua mãe. Mas agora ele descobriu que Deus o seguia, que Deus estava interessado nele. Então Betel representa a certeza quanto à presença de Deus. É quando nós descobrimos que Deus é um ser pessoal, interessado em nossa vida, está interessado onde nós vamos, o que somos e o que fazemos. Não é um Deus que fica na igreja, não é um Deus que fica circunscrito a quando nós estamos no culto, mas é um Deus que tem a ver com os nossos negócios, um Deus que tem a ver com o que falamos, um Deus que tem a ver com o que pensamos, Deus que tem a ver com os lugares onde nós vamos. Foi isso que Jacó descobriu. Por isso ele disse: terrível esse lugar. E não é outro senão a casa de Deus. A casa de Deus não deixou de ser a casa do seu pai, passou a ser todo lugar. A casa de Deus é a pólvora celeste, é onde eu estou. Essa visão ensinou o seguinte para mim, para você e para Jacó: a condescendência da graça divina. Ou seja, é Deus que está inclinado para Jacó, assim como é Deus que está inclinado para você.
Como está inclinado para mim, é Deus que se inclina para nós. A segunda lição que ele aprendeu é a plena suficiência da graça divina. Diz o versículo 15: estou contigo e te guardarei por onde fores, e te farei tornar a terra. Que garantia você tem, irmão? Está fiando em quê? No que o irmão se baseia? Jacó aqui aprendeu a lição que a base de tudo era Deus, era a graça de Deus. Ele dependia de Deus, ele teria que depender de Deus. Não é, ele não tinha que ter feito nenhuma daquelas armadilhas, porque Deus estava inclinado para ele. A terceira coisa que ele descobre é que a graça divina nos impulsiona a amar a Deus e a cultuá-lo. Por isso que esse Deus interfere na nossa vida. Quando nós descobrimos isso, a nossa vida começa a ser uma vida de culto. Não quer dizer que somos perfeitos, mas quer dizer que nós nos inclinamos para Deus cotidianamente. Diz o versículo 18: levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. Versículo 20: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. E ainda o versículo 21 e 22: e em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó agora tinha encontrado a Deus, tinha encontrado Deus que intervinha na sua vida, e ele agora estava inclinado a adorar e amar esse Deus. Deus iria intervir inclusive no seu dinheiro, que era uma coisa que parecia que, como todo bom judeu, ele estava muito interessado. Mas Jacó continua a sua viagem, levanta-se e segue na direção que ele tinha designado ir até a casa do seu tio. Lá diz a Bíblia que ele encontra uma jovem muito bonita e ele se apaixona por ela. E ele havia esquecido, ou talvez não sabia, que o que está em Lucas 6,38 iria acontecer com ele. A Bíblia diz assim, que com a mesma medida que medirmos, nós seremos medidos. E a Bíblia diz que ele encontrou Raquel, e ele se apaixonou por Raquel, e ele chama o sogro dizendo: eu não tenho dinheiro, porque naquela época tinha que se dar alguma coisa para fazer o casamento, e não era um acordo que ele poderia fazer só com Raquel. Ele chama Labão, e gente enrolada só vive com gente enrolada. O sogro dele era outro enrolão igual a ele. Pois não, você quer casar com Raquel? Deixa comigo, eu acerto tudo isso, dá para mim. O que você tem para pagar? Eu não tenho nada. Faz o seguinte, você trabalha para mim 7 anos. E diz a Bíblia que ele trabalhou como se fora um dia, esperando, na expectativa de encontrar-se com Raquel. No dia do casamento, 7 dias mais ou menos, era o dia da festa, e todo mundo, a noiva não está lá, a noiva está escondida. Todos os amigos, toda a família está reunida, estão comendo, estão bebendo, e a música está aparecendo, e estão todos alegres. E no dia marcado, a noiva é apresentada, mas coberta. O rosto está coberto. Ele não sabe o que tem debaixo daquilo. Ele está certo que tem Raquel. E a Bíblia diz que ele deita-se com ela, e no dia seguinte, ele descobre que é Lia, que ele foi enganado. Da mesma forma que ele tomou o lugar do irmão para enganar o pai, Lia toma o lugar de Raquel para enganá-lo. E a Bíblia diz que ele continua com encrenca lá com o sogro. Deus aparecia para ele, Deus mostrava a bênção, mas eles dois viviam sempre um passando a perna no outro. Mas Deus ainda continuava abençoando Jacó. E Deus vai novamente definir algumas coisas na vida de Jacó. No capítulo 31, no versículo 3, diz a Bíblia que disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Deus continuava interessado em Jacó. Jacó precisava mudar muito, mas Deus estava interessado nele, como Deus está interessado em você, como Deus está interessado em mim. E ele foge do sogro, e depois eles fazem um acerto, e fica tudo em paz, porque Jacó agora está querendo mudar de vida. Depois ele de fugir do sogro, de fazer o acerto com o sogro, de deixar tudo claro, que ele estava fugindo, que ele tinha medo, o sogro diz: não precisa fazer isso, vamos sentar, e os dois cultuam a Deus, e resolve tudo direitinho, fica tudo muito bem, e o sogro volta para a sua casa, e ele segue o caminho, e ele descobre a segunda coisa. Capítulo 32, versículo 1 e o versículo 2 diz o seguinte:
Jacó também seguiu. Depois, também porque Labão tinha seguido o seu, Jacó vai seguir o seu agora. Seguiu o seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: esse é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. E Manaim, outra palavra que nós podemos dizer, são dois campos. Ele olhou para o seu grupo, ele olhou para a turma que estava com ele, era muito pequena, mas ele descobriu que a turma que estava com Deus era muito maior. Ele teve a certeza do poder de Deus. Ele não só agora tinha certeza da presença de Deus, do interesse de Deus por ele, mas agora ele tinha certeza do poder de Deus. De Deus era capaz de fazer o que prometera. Deus é capaz de manter a palavra. Deus disse que seria com ele na volta e Deus estava lá. Os anjos estavam acampados em quantidade excessiva. Nós precisamos lembrar que Jacó está com medo. O sujeito normal, muitas vezes tem medo, e Jacó tinha medo. Capítulo 32, versículos 6 e 7 diz assim: os mensageiros, ele tinha mandado os mensageiros, porque queria ver como era o irmão. Fazia 20 anos que ele não via. O que esse irmão tinha? Seria ele um poderoso guerreiro? Teria ele grandes exércitos? Teria ele intenção de me matar? E os homens voltaram dizendo assim, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, as ovelhas, os bois, os camelos. Arrumou uma estratégia. Ele colocou um pouco de gente aqui, um pouco de gente acolá, e ele mesmo ficou isolado num determinado lugar, tentando proteger. E nesse instante, ele descobre que Deus está com ele. É nesse contexto que ele descobre que Deus está interessado nele, que Deus tem poder de manter a palavra empenhada com ele há 20 anos atrás. O que está escrito? A Bíblia diz que Deus não é um Deus, um homem para mentir. O que está escrito na Escritura que Deus vai fazer, Ele faz. Ele salva o pecador, Ele faz. Ele transforma a nossa vida, Ele faz. E a comunhão de Deus, de Jacó com Deus, vai mostrar as mudanças que Deus faz na vida dele. E a mudança já começa a se perceber, porque agora Jacó volta-se para Deus. O versículo 9, ele com medo, ele com angústia, diz que ele volta-se para Deus. O versículo 9 diz assim: disse mais a Jacó: Deus, ó Deus de meu pai, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Ele reconhece a iniciativa de Deus em favor dos seus pais, mas em favor dele também. Ele descobre, ele reconhece na oração que Deus é que está interessado nele. Versículo 10: sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tenho usado para com o teu servo. Com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Ele reconhece que ele não tem mais mérito, ele não quer lutar mais com as forças dele. Ele quer saber o que Deus quer fazer com ele. Ele diz que não tem mais força, que é a graça de Deus agindo na vida dele. No versículo 11: livra-me de peço das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me e a mãe com os filhos. Ele reconhece a necessidade de proteção. Em quem nós temos depositado as nossas expectativas? A proteção nossa está vindo de Deus, ou está vindo das coisas que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo para um lado de outro, achando que isso vai nos garantir. A outra coisa que vai acontecer no versículo 12: mas tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele crê na promessa de Deus, ele começa a crer agora na palavra de Deus. Mas Jacó vai ter uma última experiência com Deus, pelo menos para nós vermos nessa noite. A Bíblia diz que ele ficou só, o grupo passou, e de repente um ser começa a lutar com ele. Provavelmente, a princípio, ele pensou que fosse alguém que tinha armado uma emboscada por parte de Esaú, e ele começa a lutar. Fisicamente aquilo se trava durante algum tempo, quando então ele descobre que é alguém da parte de Deus. É Deus da forma de um anjo que aparece para ele, e ele está fisicamente lutando. Evidentemente que o anjo
poderia resistir facilmente. Tinha o anjo capacidade e poder para que ele extinguisse qualquer possibilidade de Jacó lutar. Mas ele ficou lutando, o anjo foi deixando, e aquela luta contínua, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, a Bíblia diz que a noite toda eles ficaram lutando. Mas o anjo queria que Jacó entendesse que para receber uma bênção de Deus, para nós termos a comunhão com Deus, para nós sermos ligados a Deus, nós precisamos nos render incondicionalmente. E ele esperou que ele exaurisse as suas forças. E mais, e para mostrar que ele não tinha realmente capacidade de lutar, a Bíblia diz que ele tocou-lhe numa coxa e ele passou a mancar. Mas que bênção queria Jacó. Vamos ver o versículo 26. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia, eles estão lutando horas. E Jacó respondeu: não te deixarei, se não me abençoares. Será que Jacó queria dinheiro? Jacó estava interessado em arrumar uma maneira de aumentar a sua frota de camelos, ou aumentar a sua manada de bois e de vacas, ou ter 300 vezes mais uma quantidade de carneiros? Vamos ver o que está registrado em Gênesis 32, no versículo 14 e 15, diz o seguinte: esse é um presente para o irmão dele. Vocês vão ter uma ideia: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Será que ele estava precisando dessas coisas? Isso é só um presentinho para o irmão, um agradinho. Imagina que ele não tinha. Em Gênesis 32, 5, ele diz assim: tenho bois, jumentos, ovelhas, bodes, servos e servas. Eu não estou precisando de nada, eu não quero nada. Ele não estava querendo aumentar isso, ele não estava preocupado com isso. Isso ele já tinha. E nem tampouco ele queria o que o irmão tinha. O que Jacó queria? Que bênção que Jacó queria. Sabe o que Jacó queria? Jacó queria ser diferente. Jacó queria mudar. Jacó queria deixar de ser o que ele estava sendo até agora: trapaceiro, astuto, encrenqueiro. Ele queria ser um homem pacífico. Ele queria ser um homem bondoso. Ele queria ter o seu coração de fato inclinado para Deus. No versículo 27 diz que o homem com quem ele lutava fez a seguinte pergunta. Versículo 27, perguntou-lhe o homem: qual o teu nome? Quando alguém perguntava um nome para uma pessoa nessa circunstância, significava muito mais interesse de saber o nome completo, quantas letras tem. Significa muita intimidade, desejo de ter intimidade. Deus está interessado em saber quem é você. O que estava perguntando é: Jacó, quem você tem sido? Você tem sido esse enganador mesmo, Jacó? É isso que você tem sido. Você tem sido uma pessoa que, olhando para você, se considera uma pessoa muito jóia. Você acha que você está agradando a Deus? Era isso que o anjo estava perguntando. E era isso que Jacó pensou. E a bênção que Jacó queria era de ser mudado, de ser transformado. Ele não queria ser mais chamado de enganador, de tomar o lugar dos outros. E isso acontece quando nós desejamos. Quando nós queremos ser pessoas diferentes, Deus vai fazer isso conosco. Qual é o teu nome? Qual a tua característica? Quem você é? Jacó já conhecia Deus. Não importa o quanto nós estamos já ouvindo falar de Deus, Deus está perguntando: quem é você? Talvez a primeira vez que você tenha ouvido falar sobre Deus, Deus está querendo dizer para você: quem é você? Você está contente com o que você é? Você está alegre com o que você tem feito? Você gosta das suas inclinações ou você quer ser diferente? Mas para mim e para você, Deus também está dizendo: você está contente com o que você é? Você não gostaria de ser diferente? Qual o teu nome? Com essa visão, nesse lugar, ele chama esse lugar de Peniel, a face de Deus. Ele tem certeza
quanto ao favor e companhia divina. É Deus inclinado para Jacó, e ele vai se apropriar claramente disso. A experiência daqui que Jacó teve muda completamente esse homem. A experiência era transformar inclusive as características, a experiência de ver a Deus, de ter comunhão com Deus. O versículo 28 diz que o anjo, então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Pode ter certeza, Jacó, você vai sair daqui mudado. O nome dele passou a ser Israel. Sabe o que quer dizer Israel? Aquele que luta com Deus. Mas nós podíamos dizer, o nome de Israel, de Jacó, passou a ser campeão de Deus. Não era mais o transpassador, aquele que toma o lugar, aquele que suplanta, mas era campeão de Deus. Mudou o nome, mudou as características. E se os irmãos verem daqui para frente, vai ver que ele mudou. Inclusive fisicamente ele muda. A Bíblia diz que Jacó saiu manquejando. Ele perdeu parte do movimento da perna. Jesus disse que é melhor nós entrarmos no reino do céu sem um dedo, sem orelha, sem ouvido, sem olho, sem nariz, do que com o corpo todo ser jogado no inferno. O que é que está aprendendo você que pela primeira vez ouve falar sobre Deus, de se aproximar de Deus? O que é que te prende a não ter esse relacionamento de ver Deus? Mas eu e você, o que é que nos tem feito, que nos tem atrapalhado em verdadeiramente ter a comunhão com Deus? Jacó, aquilo era um sinal para que Jacó se lembrasse que ele era fraco. No livro de Apocalipse 2,17, só para a gente ter claro como esse negócio de nome é importante. O livro de Apocalipse 2,17 diz que quando nós chegarmos no céu, sabe o que vai ter? Eu não sei bem o que significa isso, mas diz que nós vamos receber uma pedra. E Deus, nessa pedra, pôs um nome. E o nome só nós vamos saber. Nós vamos ter um novo nome, que vai designar uma nova característica. Jacó mudou a sua personalidade, mudou a sua maneira de ser. Mas ainda mais, traz-nos a certeza, vemos a Deus, traz-nos a certeza da graça. Traz-nos certeza de que a graça de Deus está conosco. E agora nós vamos estar tranquilos para enfrentar as dificuldades. Veja o que está acontecendo no capítulo 33, no versículo 10. Jacó para o seu irmão. Então disse Jacó: não, se agora achei graça aos teus olhos, peço que aceites o meu presente. Ele que antes tentava roubar o irmão, agora está dando presente para ele. E no resto do capítulo 32, no começo do capítulo 33, diz que Jacó se inclinou 7 vezes diante do seu irmão. Ele é outra pessoa. Ele não está querendo mais o poder. Ele quer ser gente diferente. Deus está agindo na vida dele. O que significa a reiteração das bênçãos divinas? Significa que nós nos apropriamos da graça de Deus e Deus nos mostra as nossas novas responsabilidades. Isaías 6 é o capítulo que mostra um outro homem que também viu Deus face a face. Isaías 6, o versículo 7 e o versículo 8. Com ela tocou a minha boca, Deus, e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, modificado. Vê a Deus, muda, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que nós vimos a Deus, mas que estamos dispostos a não só mudar, mas nos entregar a Deus, a fazer o que Ele deseja, a ser um missionário em todo qualquer lugar. Por isso que Deus é um Deus de todo lugar. Quem quer ser diferente? Quem deseja sair daqui mudado, transformado? Me impressiona a história de um homem chamado José. Aí no mundo, quando você vai numa penitenciária, numa cadeia, o que tem de apelido não é brincadeira. Fininho, faquinha, coisas dessa natureza. Diabo loiro, essas coisas dessa natureza. Mas a Bíblia fala de um homem que recebeu também uma alcunha, um apelido. No livro de Atos diz que
Havia um homem chamado José, nome simples, mas sabe qual era o apelido dele? Os irmãos, quando olhavam para ele, não queriam chamar de José, chamavam o Barnabé. Barnabé é um apelido. Barnabé quer dizer filho da consolação. Aquele irmão aproximava das pessoas, e as pessoas estavam tristes, aquele irmão vinha e trazia consolação, trazia conforto. Que apelido você tem recebido? Reclamão? Fofoqueiro? Deus vai mudar, Deus vai dar um novo apelido para você. Pacífico, da consolação. Deus está interessado em nós, e é todo dia, é diariamente. Foi isso que Jacó descobriu. Você deseja ser diferente. Você que entrou aqui pela primeira vez, ou outras vezes, ou você que ainda não teve encontro com Jesus, você quer ser diferente. Você que é membro da igreja, que está aqui sempre, deseja ser diferente. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. E agora, peça para que Deus te ajude, para que Deus te use num mundo tão perdido, num mundo que tão necessita de você. O mundo tem um lugar especial para você que Deus te colocou. Deus espera usar você, Deus espera usar a mim. Feche teus olhos agora, vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque podemos cultuá-lo nessa noite, a Deus. Obrigado pela tua palavra. Agora nos ajude, a Deus, nas áreas em que precisamos sermos mudados, a Deus, sermos transformados, sermos tocados pelo Senhor, assim como Jacó fez. Se alguém aqui que ainda não conhece Jesus como seu Senhor, a Deus, que possa nessa noite pensar e refletir e entregar-se totalmente a Deus, a Deus. E aos outros que conhecemos a Jesus, ajude que nós possamos ocupar o lugar que o Senhor tem preparado para nós num mundo tão perturbado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos os membros que estejam em frente para se apresentar a nós. Com grande amor desceu Jesus. Com grande amor. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que for. Meu coração se alegra em sua graça, enquanto os queiram fluem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tem
amigo sem igual, de tal amigo apoio que eu tenho, não ando só, pois ele é real. Estamos chegando então ao final do culto de hoje. E se a mensagem, se o recado de Deus falou a você que ainda não fez a sua opção por Cristo, na saída nós estaremos ali à porta dando um abraço a todos. Nós gostaríamos de saber essa boa notícia. Você sentiu no seu coração que Jesus é este Deus, o mesmo Deus de Jacó, que pode transformá-lo e pode fazer o mesmo com você também, você assim quer. Diga isso a nós também, para que nós possamos nos alegrar com você. Nós queremos agora registrar o nosso agradecimento ao Rony, que esteve nos ajudando, colocando à disposição do Senhor esse dom maravilhoso que tem conseguido você. Ele possa estar multiplicando ainda mais esta sua habilidade, esse seu dom, que você possa estar entregando na obra dele. Muito obrigado. Nós teremos agora então o Rafael, que vai entoar o pós-lúdio. Nós estaremos em atitude de oração e ao término do pós-lúdio nós sairemos e toda a congregação seguirá.